Um tiranossauro não segue os padrões estabelecidos por seus criadores no Parque dos Dinossauros. Ele só aparece quando quer para comer as iscas deixadas à vista do público e seus modos não são bem definidos. É desse ponto que o Ian Malcolm, o matemático de Jurassic Park, começa a explicar a famosa teoria do caos, a qual ele é um grande defensor e adepto, e de onde a gente pode tirar umas lições. Quer acompanhar semanalmente análises psicológicas dos maiores personagens da sétima arte? Então eu te convido a se inscrever no Cenicamente. Eu sou o Hudson Brandão, psicólogo e cinéfilo, e vai ser um prazer te levar nessa jornada junto comigo. Tem uma cena nesse filme que eu gosto muito, que passa quase despercebida, porque os diálogos ficam como pano de fundo enquanto um evento maior está prestes a acontecer, que é quando o Malcolm está explicando para Ellie a premissa da teoria do caos e o Alan sai do carro abruptamente, seguido pela Ellie, logo depois, puxando a nossa atenção para o que está acontecendo lá fora, enquanto o Ian fica falando sozinho, rindo de si mesmo. Eu adoro esse momento justamente por causa da escolha inteligente do Spielberg de deixar esse diálogo explicativo que praticamente resume o conflito do filme Jurassic Park ser um elemento despretensioso e cômico, ao invés de ir pelo caminho mais óbvio, que seria dar destaque para as falas do personagem, fazendo aquilo parecer muito importante. Ao contrário do livro, que assume esses conceitos de uma maneira mais presente na narrativa toda, e faz isso muito bem, por sinal. Mas então, eu queria ampliar essa cena refletindo sobre um sentido possível da fala de Ian Malcolm para a nossa vida. Ele pede para Ellie levantar a mão e pergunta o que ela acha que aconteceria se uma gota de água caísse numa determinada área. Para que dedo rolaria? Eles fazem isso e a gota rola para uma direção. Aí ele pede para ela manter a mão do jeito que estava quando ele jogou a primeira gota e volta a perguntar: e se eu jogasse de novo no mesmo lugar? Para onde ela rolaria? E a Ellie responde que rolaria para o mesmo lugar de antes. Ele então joga uma nova gota do mesmo jeito, na mesma posição, e o que acontece agora? A gota vai para uma direção bem diferente da anterior. Por que isso ocorre? Segundo o que Malcolm explica, a gota rolou para o outro local da mão da Ellie, mesmo sendo jogada nas mesmas condições e da mesma maneira que antes, porque ocorreram variações minúsculas de movimento dos dois, das condições da região onde a gota foi jogada entre a primeira e a segunda vez. Por exemplo, os vasos poderiam estar mais dilatados na primeira do que na segunda vez. A direção dos pelos pode ter mudado, entre outras alterações aparentemente imperceptíveis, que nunca são iguais e afetam o resultado. O que eu refleti olhando essa cena e pensando na minha própria trajetória conforme voltava a assistir Jurassic Park ao longo dos anos, desde pequeno. Eu sei que a gente tem uma vontade tentadora de querer controlar o que vai acontecer com a gente, principalmente quando a gente está diante de situações novas ou complicadas, porque tendemos a querer nos apoiar em tentativas de controle para ter segurança de que vai ficar tudo bem. Mas essa sensação de controle é falsa, não reflete a realidade. Vão acontecer coisas esperadas e vão ter acontecimentos que você nem imaginava. Por mais invencível que seu plano possa parecer, você vai falhar. E eu garanto, eu falho. Indo mais além, eu acho que a gente se cobra demais pensando que a nossa vida precisa se concretizar da maneira que a idealizamos. Mas largar o peso de achar que as coisas têm que dar certo de tal jeito ou de outro pode ser uma alternativa mais interessante para que a gente descubra como o caminho pode nos mostrar o que é dar certo. Por mais incrível que a nossa idealização do sucesso possa ser, se estivermos dispostos a abrir mão da vaidade da conquista e abraçar as alternativas que nos são inevitavelmente impostas pela trajetória, é possível que a gente se depare com algo de inédito em nós mesmos, que talvez, só talvez, seja mais benéfico para a nossa história.
porque se tem outra noção interessante nas falas de Ian Malcolm sobre a teoria do caos, é o conceito de imprevisibilidade em sistemas complexos. Malcolm nos explica que nos sistemas existem fenômenos que vão acontecer sem que possamos prever, representados pela ideia de caos. Efeitos únicos, imprevisíveis, que não se repetem e que nunca aconteceram antes. Mas afinal, o que você está dizendo, Hudson? Eu estou dizendo que você não apenas vai falhar, você vai mudar. Sendo esse outro efeito inevitável conforme as coisas acontecem. Mas a pergunta que realmente não quer calar é: será que falhas e mudanças precisam mesmo ser ruins? Será que o diferente do que foi imaginado precisa permanecer nessa posição de desagradável na cabeça da gente? Um pouco menos caótico que o Ian, e assumindo que mudanças e falhas são inevitáveis, acredito que aquele velho clichê se confirma nesse princípio. Podemos olhar para elas como parte do nosso processo. Um processo que pode ser bem menos penoso do que os nossos pensamentos podem nos fazer acreditar. Afinal, quem nunca se pegou percebendo que, apesar de uma conquista não ter vindo quando mais a esperamos, acabamos ficando com algo que, no final, sentimos que foi o melhor porque era o que precisávamos. Ou que, no futuro, olhando para trás, concluímos que aquilo trouxe a maturidade que experimentamos agora e que por isso estamos prontos e agindo de uma determinada maneira que permite que continuemos a avançar nas nossas relações e objetivos. Ou ainda, quando o que a vida nos apresenta é simplesmente melhor e com mais qualidade do que a nossa ideia original do que queríamos. Você já se deu conta das vezes em que esse fenômeno pode ter acontecido com você? Seja como for, eu sempre sorrio quando vejo o Ian Malcolm de Jurassic Park falar, porque ele me lembra que a vida encontra um meio.